complicado fazer um diagnóstico de alergia alimentar, assim, sabe, numa consulta, não tem como. A gente vai falar assim para a mamãe: olha, estou desconfiando que seja isso, mas vamos fazer um exame, vamos fazer um TPO, vamos investigar um pouquinho mais, porque de fato, na prática, nem sempre a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico assim, numa consulta, né? Eu sou Isabela Jardim, nutricionista especialista em alergias alimentares e idealizadora do programa Chega de Alergia, um programa que tem o objetivo de ensinar mamães a acabarem com os sintomas da alergia alimentar dos seus filhos em até 60 dias. E hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de alergia, vamos falar sobre os principais sintomas dessas alergias e vamos falar também sobre o diagnóstico quando se diz respeito a esses sintomas. Antes de eu falar dos sintomas da alergia alimentar, eu quero lembrar vocês sobre os diferentes tipos de alergia. Por mais que eu já tenha falado assim muito sobre isso, né, dos diferentes tipos de alergia, eu sempre repito isso na maioria das lives, mas como eu vejo que as pessoas ainda se confundem ou ainda têm muitas dúvidas em relação a isso, eu vou repetir de novo, tá? Então nós temos 3 tipos de alergia, né? Basicamente 3 tipos. Nós temos as alergias IgE mediadas, temos as alergias não IgE mediadas e temos as alergias mistas, né? A gente tem como exemplo de alergia mista a dermatite atópica e a F-Pais. E temos entre as alergias IgE mediada e não IgE mediada a maioria das alergias alimentares. Por que a maioria? Porque quase todas elas podem ser os 2 tipos de alergia. O que significa isso? Significa que a pessoa que tem, por exemplo, alergia à proteína ao leite de vaca, que é a PLV, ela pode ser a PLV não mediada ou pode ser uma PLV que é IgE mediada. A mesma coisa vai acontecer com a alergia ao ovo. Ela pode ser IgE mediada e pode não ser IgE mediada. A mesma coisa com o trigo. E aí, quando a gente fala do trigo, as pessoas confundem um pouco também com a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune que envolve, via de regra, o IgE. Então, ela costuma ser, sim, IgE mediada. Mas existe a alergia ao trigo. O glúten é só um dos tipos de proteína que tem no trigo. Então, falar que tem alergia ao glúten ou doença celíaca é diferente de dizer que tem alergia ao trigo, tá bom? Porque quando tem alergia ao trigo, pode ser alergia a outras proteínas que compõem o trigo, né? Que fazem parte da composição química do trigo. E a mesma coisa vale para os demais alimentos. Quando a gente pensa, por exemplo, na APLV, na alergia à proteína do leite de vaca, a gente normalmente pensa na caseína ou na lactoalbumina, na alfa-lactoalbumina, que são as 2 principais proteínas do leite de vaca. Mas o leite de vaca não tem só essas proteínas. Pode ser que a pessoa apresente alergia a alguma outra proteína. É muitíssimo raro, até porque, como eu disse, a caseína e a alfa-lactoalbumina são as principais proteínas do leite de vaca, mas pode acontecer, né? Eu sempre falo aqui para vocês que a alergia alimentar é uma caixinha de surpresas. Então, a gente tem, assim, uma quantidade de sintomas e de respostas de uma grande maioria que fazem com que a gente direcione um tratamento e um diagnóstico, mas a gente nunca pode descartar até a gente ter 100% de certeza, porque a alergia alimentar é uma caixinha de surpresas, principalmente se for uma alergia do tipo mista, porque as alergias mistas, como elas apresentam as 2 coisas, elas têm tanto respostas mediadas quanto não mediadas, elas têm meio que uma característica própria, sabe? Então é uma alergia mais difícil da gente desvendar. E isso acaba sendo também um obstáculo até para o profissional, porque os sintomas são parecidos com de outras doenças, a mesma alergia em diferentes pessoas pode ter sintomas diferentes, causas diferentes, respostas diferentes. Pode ter interferência genética mais importante, pode ser que a interferência do ambiente seja mais importante, então a gente tem uma gama de variáveis tão grande que de fato fica complicado de entender. E aí eu acredito que para vocês, mamães que me acompanham, a maior dificuldade tá em entender por que o médico pede um exame e aquele exame dá um resultado X, mas na verdade a sua conduta tem que ser
Y, por exemplo. Ou porque algumas vezes aquela conduta que o médico falou para você ter, a gente fala, não, tá errado, não deve ser feito dessa forma. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem mais. Quando a gente fala de alergia IgE mediada e não IgE mediada, como eu falo, as alergias que são IgE mediadas, elas aparecem no exame laboratorial, exame de sangue, exame de pele, né? Por que elas aparecem? Porque IgE é o nome que a gente dá à imunoglobulina E, que é um anticorpo que está envolvido na resposta alérgica. Então, a gente tem IgEs específicos, né? A gente tem o IgE específico para a proteína do leite, a gente vai ter para as frações de proteína também, específico para caseína, específico para alfa-lactoalbumina e por aí vai. A gente tem específico para o trigo, específico para o glúten, específico para a clara de ovo. Então, quando o médico desconfia, né, que existe pelo relato da mãe, né, pela anamnese, pela história clínica e tudo mais, que é alergia à proteína. Eu tô desconfiando que seja alergia ao ovo ou proteína do leite. O médico pode pedir um IgE específico para esses dois, tá? Ou ele pode pedir mais, né? Ele pode pedir IgE dos principais alimentos que causam alergia, quando ele não tem certeza, e por aí vai. Só que aquele resultado positivo de IgE, ele não vai ser usado isoladamente para fechar um diagnóstico de alergia alimentar. Por que ele não vai ser fechado? Porque esse resultado de exame, ele pode tanto ser um falso positivo quanto um falso negativo. Vixe, agora complicou de vez. Como é que eu vou saber, então, se meu filho tem alergia, não tem alergia, se às vezes dá positivo, não é positivo, às vezes dá negativo, não é negativo? Socorro, né? O que era complicado agora ficou mais ainda. Então, eu vou explicar para vocês. Quando é um falso negativo? Quando o IgE apresenta negativo, então ele de fato é negativo para ser uma alergia IgE mediada, mas a gente fala que é um falso negativo porque a alergia pode ser não mediada. E se ela não é uma alergia mediada, ou seja, uma alergia que envolve essa imunoglobulina, né, que não envolve o IgE, ela não vai aparecer no exame. Só aparece no exame quando é IgE mediada. Mas não significa que a criança não tem alergia. Então, vou dar um exemplo mais prático para vocês. Eu vou lá, procuro o médico, meu bebê tem sintomas que são de APLV. E aí o médico, então, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com a mãe, vai querer saber a história clínica dessa criança, quais são os sintomas, né? Com quanto tempo faz que você percebeu, mamãe, que a criança tá com esses sintomas? Tem alguma história na família de alergia? Enfim, ele vai perguntar tudo que ele tem direito para essa mamãe. Se a criança é amamentada no peito, se não é, se foi quanto tempo, como foi a gestação. Vai perguntar bastante coisa, pelo menos deveria. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é ele pedir esses exames laboratoriais. E aí abre o exame, deu negativo aquele IgE. Aí a mamãe fala, gente, mas como assim negativo? É claro que meu filho tem alergia ao leite, eu dou leite para ele, eu percebo que ele piora quando eu dou leite, um tempo depois de ter tomado leite, né? Eu tenho algumas amigas que o filho é APLV e ele tem sintomas parecidos com o do meu filho, e aí dá aquele nozinho na cabeça da mãe. E aí, o que a gente desconfia num caso dele? Quando a história clínica, ela dá indícios de que a criança é APLV, mas o exame de sangue não. A gente desconfia que seja uma alergia de resposta tardia ou não IgE mediada. E aí, como é que faz para eu diagnosticar esse tipo de alergia se ele não aparece no exame de sangue? Através do TPO. Lembra, ontem eu falei bastante para vocês que o TPO, que é o teste de provocação oral, é o nosso padrão ouro de exame, porque ele sim é que vai comprovar na prática se é alérgico ou não. E como que funciona o TPO? O TPO basicamente funciona da seguinte maneira: a gente exclui o alimento que eu estou desconfiando que causa alergia, ou alimento ou os alimentos, por um período, e depois recoloca na dieta, né? Adiciona, oferece para a criança de novo. Se a criança parou de fazer sintoma naquele tempo que eu ficou sem e voltou a fazer sintoma quando eu ofereci,
para mim é a confirmação de que ele de fato tem alergia àquele alimento. Porque quando a alergia não é mediada, ela não vai aparecer em exame nenhum, gente. Então, não tem como o médico fechar um diagnóstico só com o exame de sangue, tá? E às vezes acontece também um falso positivo. O que é o falso positivo? É quando a gente tem a presença de um IgE específico positivo, ou seja, ele aparece no exame de sangue, mas a criança não reage àquele alimento. E é muito comum disso acontecer. E é muito comum acontecer um erro que pode induzir, inclusive, à desnutrição, né, ao déficit de ganho de peso, de desenvolvimento da criança, porque alguns profissionais falam para a mãe tirar tudo que deu positivo. E a gente tem valores variáveis, né? A gente tem alguns que a gente tem um parâmetro ali de comparação. Tem IgE que dá muito baixinho. A gente já imagina que não é uma criança que está tendo alergia àquele alimento pelo IgE baixinho. Então, por exemplo, um paciente que tem o IgE alto para caseína, né, e para proteína do leite em geral, tá alto. Então, para mim já é um indício de que ele tem alergia à proteína do leite de vaca. E aí eu vou somar esse resultado do exame com a história clínica e com o TPO, se for o caso, né? Se for indicado fazer o TPO também. Mas aí acontece que a criança aparece lá que ela tem alergia também do ovo, da soja, de outras coisas, apresenta o IgE positivo, mas em quantidades menores. E aí a gente não pode falar para excluir tudo aquilo sem antes ter certeza que a criança está reagindo a tudo aquilo mesmo. Então o ideal nesse caso é a gente excluir primeiro o alimento que deu um IgE alto, e se a criança já melhorar, ainda que ela continue em contato com os outros que também deram um IgE positivo, é indicativo de que ela não reage àqueles outros, porque o IgE ele pode aparecer ali pelo simples contato da criança com o alimento, principalmente quando é uma criança alérgica. Então, no primeiro momento que ela teve contato, por exemplo, vamos supor aí, com o ovo, o organismo dela produziu um IgE para combater a proteína do ovo, mas ele não manteve esse combate, vamos dizer assim. Ele só registrou o IgE, então ele fica registrado, existe a presença dele, mas a criança não está reagindo o tempo todo. E isso é super importante de saber, porque se o médico tira tudo, fica um desafio ainda muito maior, porque às vezes tirar um alimento só da dieta já é difícil, já é um obstáculo, né? Então é importante vocês saberem isso, para vocês saberem então que existem os dois tipos de alergia. Eu vejo muitas mamães desesperadas falando assim para mim: nossa, doutora, mas nos exames do meu filho deu negativo e ele tá com sintomas, ele tá com cocô estranho, ele tá ainda com muitas dores abdominais, ou ele ainda tá vomitando, ou ele ainda tá com alergia de pele, enfim. Então a gente não pode descartar totalmente a alergia alimentar só porque deu negativo no exame de sangue, assim como a gente não pode excluir todos os alimentos só porque apareceu um IgE positivo. A gente tem que saber interpretar tudo isso, né? A gente tem que usar sempre essas três ferramentas: história clínica, com exame laboratorial e TPO, tá? Então, é isso, para vocês entenderem que não é só o papelzinho lá do exame de sangue que a gente vai usar, tá? E aí, eu quero falar para vocês sobre os principais sintomas da alergia alimentar. Como eu falei para vocês no comecinho da live, eu posso ter duas crianças com a mesma alergia, então duas crianças que são APLV, e elas apresentam sintomas diferentes porque elas têm respostas alérgicas diferentes. Por exemplo, uma é IgE mediada, e a outra não é IgE mediada, mas as duas têm alergia à mesma proteína. Meu Deus, como é que é isso? É isso mesmo, porque a alergia alimentar também, claro, ela envolve sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de proteção, ele tem várias formas de agir. A gente conhece mais a produção de anticorpos, né? Que pra gente é a mais comum, é a mais popular, é a mais conhecida e é a que ele usa na maioria das vezes. Então, quando a gente toma uma vacina, a gente induz o corpo a produzir anticorpos. Quando o organismo vai combater o invasor, na maioria das vezes, ele desenvolve anticorpos específicos para aquilo. Então, por isso que pra gente às vezes fica um pouco difícil de entender que existem alergias que, mesmo envolvendo o sistema imunológico, tem uma resposta que não envolve imunoglobulinas. Ele pode ter outros tipos de resposta. Ele pode, por exemplo, ativar células para combater o invasor, ele pode ativar linfócitos, que são também
parte do nosso sistema imunológico, mas por não serem anticorpos que ficam no sangue, eles não aparecem no exame laboratorial. Tá bom? E aí, então, a criança pode ter desenvolvido alergia, mesmo que seja alergia a uma mesma proteína, duas crianças podem ter respostas diferentes. E aí, se ela tem uma resposta imunológica diferente, ou seja, ela envolve o IgE ou não envolve, ela vai ter também sintomas diferentes, principalmente o tempo de aparecer esses sintomas após a ingestão. Normalmente, as alergias que são mediadas, que são IgE mediadas, elas têm uma resposta muito rápida. É aquela resposta que o sintoma aparece pouco tempo depois da criança ter ingerido, normalmente logo após a refeição, até no máximo algumas horas. Então a criança tomou o leite, ela dali a pouco já vai começar a fazer sintoma, vai vomitar, vai ter diarreia, vai ficar com sintomas gastrointestinais, enfim, tá? Então vai ser uma resposta rápida. Quando não é IgE mediada, que a gente chama também de alergia tardia, a gente chama de tardia porque a resposta, o sintoma é mais tardio, ele demora um pouco mais. Pode acontecer até de demorar 3 dias, 72 horas para aparecer o sintoma. Então, vocês imaginem, às vezes fica difícil até de relacionar com o alimento, porque a criança comeu hoje, só daqui 3 dias vai aparecer o sintoma. Mas aí, vocês vão me perguntar uma outra coisa. Ah, Isa, mas o meu filho tem uma alergia que não é IgE mediada, mas não demora 3 dias, tanto tempo assim para aparecer. Bom, primeiro que eu disse que pode demorar, não é uma regra. E segundo que essa demora é para aparecer o primeiro sintoma, porque depois que entrou naquele ciclo de sintomas e de inflamação intestinal e tudo mais, o sintoma vai parecer de resposta rápida, porque a criança já está com o organismo inflamado, né? Então, às vezes a resposta que você está tendo agora é por causa de uma coisa que comeu há 3 dias, mas aí dali a pouquinho já tem outra resposta ou não melhorou por causa de uma coisa que já tinha comido antes e assim por diante, né? Vai meio que virando uma bola de neve. Então, como que faz para a gente saber se é uma ou se é a outra? Fazendo teste de provocação oral, tá? Que é o nosso padrão ouro para diagnóstico. E isso vale para todos os alimentos, né? Como eu falei para vocês. Então, existe alergia tardia ao trigo, por exemplo? Sim, existe. A maioria das alergias à proteína do trigo, especialmente quando é glúten, né? Que daí é doença celíaca, são IgE mediadas. A maioria são. Mas existe alergia, existe na literatura também resposta tardia à alergia do trigo. Só que daí é a alergia que normalmente está relacionada com outras proteínas do trigo e não com o glúten, mas existe. E a mesma coisa o ovo, e a mesma coisa a soja, e a mesma coisa a aveia, e a mesma coisa os frutos do mar. Lembrando que frutos do mar também costumam ser, na grande maioria, IgE mediadas, tá? Mas não é regra, como eu disse para vocês. E quando a pessoa tem uma alergia mista, então, né? Que, aliás, é o meu caso, que tenho dermatite atópica. A dermatite atópica é um caso, assim, bem clássico de alergia mista. Se eu faço um exame de sangue, vai dar lá que eu tenho IgE positivo para um monte de coisa. E se eu fizer TPO, é possível que também dê alguma resposta alérgica. Mas eu já sei, no meu caso, né, no alto aqui dos meus 42 anos de idade e vários exames que eu já fiz, que a dermatite que eu tenho, ela nem é por causa de alergia alimentar. Mas por ter o gene atópico, por ter essa alergia mista, eu provavelmente tenho IgE positivo para muitos alimentos. Só que eu sei que eu não reajo a eles. Como que eu sei disso? Porque eu já fiz dieta de exclusão dos alimentos que a gente desconfiou que poderia piorar as crises de DA e não resolveu. Só vai resolver a DA quando a DA, a dermatite atópica, né, ela é sintoma da alergia alimentar. Então, eu não desenvolvi a dermatite atópica por outros motivos. Eu desenvolvi a dermatite atópica porque eu tenho alergia à proteína do leite, por exemplo. Como um sintoma da alergia, entendeu? Aí, quando eu tiro o leite, esse sintoma que estava vindo por causa da alergia do leite, ele deixa de existir. Agora, se é uma dermatite atópica que foi
desenvolvida por conta de uma alergia IgE mediada não relacionada com o alimento, aí fica mais difícil, inclusive, de ter controle, né? Até hoje a gente ainda não tem uma resposta 100%. Eu hoje, por ser especialista na área, eu sei que com a alimentação eu consigo diminuir e muito as crises, né? Então eu consigo controlar através da minha alimentação e com os cuidados com a pele, evitando certos produtos, eu consigo controlar as crises, mas ficar assim 100% como se fosse uma alergia alimentar, como se fosse uma resposta a uma alergia alimentar, não, porque não é uma resposta à alergia alimentar no meu caso, mas do seu filho pode ser, né? E aí é uma alergia mista, as alergias mistas são ainda mais difíceis de diagnosticar. Agora vamos aos sintomas. Os sintomas da APLV, assim como da maioria das alergias alimentares, elas envolvem sistema gastrointestinal. Só que quando a gente pensa no sistema gastrointestinal, a gente pensa em dores abdominais, problemas digestivos, vômito, distensão abdominal, que é quando o abdômen fica inchado, fica maior, inchado, né? Aquela sensação de inchaço, de estufamento, cólicas, principalmente quando é bebê, né? Aquele bebê que não dorme direito, que tá sempre com cólica, que não se conforta, né? Não para de chorar quando mama, ao contrário, ele mama um pouquinho e chora, mama um pouquinho e chora. Então, esses costumam ser sintomas que estão relacionados com uma alergia alimentar, tá? Só que a gente esquece que podem haver outros sintomas que também são por causa da alergia alimentar. Então, não é só sintoma gastrointestinal. As alergias alimentares normalmente vêm, sim, acompanhadas de sintomas gastrointestinais, mas elas podem vir acompanhada também de alterações na pele, então a própria DA, como eu falei para vocês, então dermatite atópica, eczema, aquelas coceiras que fazem bolinha, dermatite de contato, elas podem ser também reflexo de um sintoma de uma alergia alimentar. Normalmente, quando eu tenho um sintoma gastrointestinal, seja ele vômito, seja refluxo, seja cólica, seja distensão, formação de gases, intestino solto ou preso, né, fezes com sangue e muco, normalmente, quando eu tenho qualquer um desses sintomas e vem acompanhado de um sintoma na pele, é um indício de que é uma alergia IgE mediada. Tá? Normalmente, mas existem exceções, né? Porque a alergia é uma caixinha de surpresas. Mas normalmente sim. Então, um bom profissional especializado, atualizado em alergias alimentares, quando ele vê que a criança tem, além do sintoma gastrointestinal, um sintoma na pele, e ele pede o exame para detectar o IgE e ele já vem positivo, ele muitas vezes pode até dispensar o TPO, porque o sintoma clínico, né, a avaliação clínica está batendo com o resultado do exame laboratorial. E porque a pele normalmente está relacionado com o IgE. E quando vem sintomas respiratórios junto com esses sintomas gastrointestinais, então aquela criança que está sempre com o narizinho escorrendo, com inflamaçõezinhas na garganta, no ouvido, né? Tá sempre com aquelas otites que a gente fala, otite de repetição, é a criança que trata, melhora, depois tá de novo, trata, melhora, depois tá de novo. Então, nesses casos, normalmente, a maioria dos casos não é IgE mediada, mas mais uma vez existem exceções, tá? Então, pelo sintoma, a gente às vezes consegue, pelo menos, direcionar, né? Ter já uma ideia de que vai ser IgE mediada ou não, tá? Só que entre esses sintomas todos que eu falei, eles ainda podem ser diferentes. Então, até se eu tiver duas crianças com alergia ao leite de vaca, as duas são IgE mediada, ou as duas não são IgE mediadas, elas ainda podem ter sintomas diferentes. Pode acontecer de uma delas ter sangue e muco nas fezes, e a outra ter refluxo, um refluxo importante, e dores abdominais, por exemplo, né? E um pigarro, a outra com o narizinho escorrendo, né? Ou pode ser também que tenha só sintoma gastrointestinal. Então, é por isso que é complexo e complicado fazer um diagnóstico de alergia alimentar, assim, sabe, numa consulta, não tem como. A gente vai falar assim para a mamãe, olha, tô desconfiando que seja isso, mas vamos fazer um exame, vamos fazer um TPO, vamos investigar um pouquinho mais, porque, de fato, na prática, nem sempre a gente vai conseguir fechar esse diagnóstico assim, numa consulta, né, numa conversa, porque é complexo. Sem contar, gente, que a maioria desses sintomas de alergia
dá pra gente confundir até com outras doenças, né? Por exemplo, com viroses, né? Eu também já falei isso pra vocês várias vezes, daquela mamãe que de repente vai trocar uma fralda, vê sangue nas fezes, nunca tinha acontecido isso. Essa mãe leva um susto, claro, né? Pega a criança, leva no pronto atendimento, chega no pronto atendimento. Quais são as chances dela encontrar um médico especializado em alergia alimentar? Quase nenhuma, né? Então, esse médico não é especialista, ele vai desconfiar de outras coisas, né? Que de fato são mais comuns do que a alergia alimentar, como por exemplo uma virose. Né? Ah, não, mãe, é virose. Aí dá um medicamento lá para amenizar a virose, a criança vai para casa, trata, às vezes melhora um pouquinho do sintoma no começo, porque se for um analgésico, por exemplo, tira a dor, mas como eu não tirei o problema de base, né, que é o alimento que está causando alergia, a criança vai continuar com sintoma. E não tem remédio para tratar a alergia, né? A alergia alimentar, o tratamento dela, a base dela é dieta. E sabendo disso, né, quem deve realmente passar o tratamento da alergia alimentar é a nutricionista, porque afinal de contas, nutricionistas é que prescrevem dieta. O médico faz o diagnóstico, pede exames, e o correto seria ele encaminhar para uma nutricionista especialista, tá? Porque a base do tratamento é dieta. E como eu também já falei para vocês algumas vezes, não basta você só excluir. Não basta falar assim para a mamãe: ah, mãe, vamos excluir o leite e derivados. Pronto. Não falou mais nada para essa mãe. Não fala sobre a necessidade de suplementação, não fala sobre o cuidado com os traços, não fala como que ela vai proceder na leitura de rótulos, não tira as principais dúvidas que vão aparecendo no dia a dia, não explica para ela muitas vezes quanto tempo pode demorar para desaparecer esses sintomas. E na maioria das vezes eles também não estão acessíveis, né? Eu sei que existem profissionais que estão, né? Eu conheço 2 gastropediatras que, assim como eu, trabalham de forma assim que ficam disponíveis, mas não é a maioria. Então, a maioria das mamães vai ter que esperar a próxima consulta para tirar as dúvidas. Gente, e as dúvidas, elas vão aparecer no dia a dia, né? E isso já vai acontecer, gente, até quando a criança não tem alergia alimentar, principalmente se a gente for mãe de primeira viagem. Aí, se tem alergia alimentar, que é um fator a mais, né, um obstáculo a mais, uma insegurança a mais, essa mamãe vai querer fazer perguntas e tirar dúvidas, né? Eu acho muito importante que vocês, mamães que me acompanham, que me assistem, entendam que existem muitas diferenças e muitas variáveis, mesmo dentro de uma mesma alergia alimentar. Porque às vezes acontece das mamães me procurarem assim apavoradas, que já fizeram vários exames e o médico não consegue fechar um diagnóstico, tá tudo dando negativo. E assim, pode ser que não seja alergia alimentar? Nossa, agora tudo é alergia alimentar? Não, não é isso. É que é muito mais fácil de acontecer o contrário. A alergia alimentar é que normalmente é descartada logo de cara e o médico manda fazer um monte de exame, muitas vezes invasivos, né, como colonoscopia, endoscopia, que no fim nem serve para fazer um diagnóstico de alergia alimentar na maioria das vezes. O melhor mesmo é a gente fazer o TPO. E é claro, gente, que o médico, para ele indicar se existe a necessidade de TPO, que tipo de exame que ele pede, ele precisa da história clínica. O médico precisa parar para ouvir vocês, mamães. Precisa ouvir, precisa saber de você, se tem alguém na família, se você mesma é mamãe. Porque, embora a alergia seja multifatorial, existe ainda o fator hereditário como uma importante parcela aí no desenvolvimento de alergias. A gente hoje sabe que existe o fator dos hábitos alimentares, fator ambiental, o tipo de alimento que você consome, o tipo de estilo de vida, mas tem também o hereditário, né? E se a mamãe também é alérgica, as chances do filho também ter alergia são muito maiores, né? E eu sei disso não só pela minha especialização, mas pela minha vivência também, né? Como eu falei para vocês agora mesmo, eu sou DA, né? Eu sou atópica, tenho dermatite atópica e tenho 2 filhos. O meu filho mais velho não tem alergia, o meu filho mais novo tem. Então, é regra, porque existe a hereditariedade que a criança vai ter alergia? Não, mas quando existe, isso já me dá um norte, já me dá um direcionamento
para conduzir melhor tanto a investigação para saber se tem alergia, quanto o tratamento. Vai me ajudar a desconfiar se é uma alergia já mediada ou não, os sintomas idem. E é importante que o diagnóstico seja feito corretamente para que o tratamento também traga o resultado que a gente espera. A gente quer acabar com os sintomas da alergia alimentar, a gente quer que o filho pare de ter dores abdominais, de ter refluxo, de ter diarreia, ou de ter prisão de ventre, ou de ter aquela alergia na pele, ou de ficar toda hora com inflamação. E aí, se a criança não tem o diagnóstico correto, a gente corre o risco de não excluir o alimento que precisa ser excluído, ou o contrário, de excluir mais alimentos do que precisaria, e aí a criança acaba ficando com um déficit nutricional. Déficit nutricional prejudica o desenvolvimento do sistema imunológico, então fica mais difícil da criança alcançar a tolerância. E mantém também os sintomas, né? Quanto às vezes o diagnóstico errado ainda faz com que piore o quadro, né? Quando que ele piora? Vou dar um exemplo para vocês. A criança que foi diagnosticada errado, o médico não achou que era alergia alimentar e ela tá com aquelas infecções de otite toda hora, por exemplo, o médico vai e prescreve antibiótico. O antibiótico acaba com a microbiota natural do intestino. É a nossa primeira barreira de defesa no intestino. Vai prejudicar também o sistema imunológico, vai enfatizar a resposta alérgica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os diagnósticos e com os tratamentos. Precisa fazer o tratamento da forma correta. Parece muito fácil o tratamento na prática quando a gente fala assim, é só excluir o alimento que está causando a alergia, né? De fato, falando a grosso modo, é isso. Né? Eu tenho alergia de trigo, por exemplo, eu vou tirar tudo que tem trigo, fazer pão sem trigo, comer as coisas sem trigo, mas e os traços? E a leitura de rótulos? E os produtos de uso pessoal? E a pasta de dente, o shampoo, o sabonete, o hidratante? E o ambiente onde essa criança está? Você sabe se a sua criança está reagindo a traços ou não? Você sabe se o medicamento que ela toma é limpo? Você sabe se a roupa, o tecido que ela está usando? Você sabe se aquele tratamento que você fez antes piorou ou não? Você está utilizando os suplementos necessários? Você está utilizando a fórmula da maneira correta? Enfim, tem muitos detalhes que a gente tem que levar em consideração. Fora a orientação de como fazer a substituição. Também já falei isso para vocês, não adianta a gente só tirar alimento, né? Vou excluir alimento. Tá, mas e aí, o que eu ponho no lugar? Muitas vezes a mamãe fica perdida, não sabe o que põe no lugar, né? Então, para isso também serve o nosso programa, para ensinar vocês como variar cardápio. A gente tem ali um guia com receitas e tudo mais, tudo bem completinho, tá? E de qualquer forma, eu sempre trago para vocês aqui também nas lives informações importantes, sérias e atuais sobre alergias alimentares.